Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos começando o segundo bloco de conteúdo da disciplina de Comércio Internacional, oferecido pelo Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Meu nome é Marcos Salles e, a partir de agora, nós estaremos gravando essa aula para poder disponibilizar para o público por tempo, quando tiver necessidade de acesso assíncrono. Então, já vai começando agora, já desejando também um feliz 2021 para todos e para todas, que seja um ano de saúde, de prosperidade e, mais importante, de saúde, em meio a esse ano turbulento e desafiador que tem sido por causa da pandemia. Com o encerramento do bloco 1, no final do semestre passado, nos resta, e naquele bloco 1, a ênfase foi basicamente a ênfase para as grandes organizações econômicas internacionais, mais atuantes e mais relevantes no mundo contemporâneo. Nos resta, a partir de agora, como a própria natureza da disciplina de comércio internacional obriga, agora a enfatizar a organização chefe do comércio internacional, que é a Organização Mundial do Comércio. E, além de conhecer a Organização Mundial do Comércio, conhecer todos os regimes de comércio internacional que estão sob o amparo da OMC e conseguir conhecer esses regimes num nível de compreensão satisfatório para uma disciplina que é de apenas 60 horas dentro de um curso de relações internacionais, mas que ao menos facilita e possibilita a vocês terem as primeiras e fundamentais informações a respeito das lógicas e dos regimes do sistema de comércio internacional, e também habilitar vocês a poderem dar seus próprios passos dentro da formação, tanto acadêmica, quanto de prática, quanto técnica, dentro do comércio internacional. Então, esse é basicamente o objetivo desse segundo trimestre, é conseguir passar em 2 blocos, que a gente vai comentar agora, passar pelos principais conteúdos e principais temas que estão sendo debatidos e que estão na agenda do comércio internacional contemporâneo e do comércio internacional enquanto regime internacional, tanto o regime amparado por essa organização internacional, quanto o regime que começa a surgir dessa onda de acordos comerciais que vem instando a comunidade internacional a revisar todos o seu conjunto de regras para renovar, de fato, todo o marco regulatório do país e da região, para desenvolver sentido de competitividade, de melhor inserção internacional, de melhor atração de investimentos e também de moldar essas regras por melhor interesse e pelas melhores necessidades do país, aí no caso o Brasil,
trabalhar o seu modelo de desenvolvimento econômico, humano, social e sustentável, dentro das regras do sistema multilateral de comércio. Então, para isso, a gente precisa ter, ao longo desse janeiro e fevereiro, um sobrevoo sobre as principais disciplinas comerciais, as principais lógicas de funcionamento do comércio internacional, para melhor entender a dinâmica da inserção do Brasil no sistema de comércio, tanto do sistema multilateral, quanto dos sistemas bilaterais e regionais de comércio, que é o que a gente vai começar a conversar a partir de agora. Para isso, a gente vai passar por um conjunto de aulas, que aqui vão ser 1, 2, 3, 4, 5 aulas de conteúdo, propriamente dito, além dessas outras 2, que vão ser atividades de estudo dirigido, para que vocês possam desenvolver as avaliações do segundo e do terceiro bloco, que nos vai dar um conjunto de 7 aulas daqui até o final do segundo bimestre, do semestre letivo dessa disciplina. O primeiro bloco, que se intitula o Sistema Multilateral de Comércio, GATT, OMC. E o terceiro bloco se chama Os Novos Regimes Jurídicos do Comércio Internacional Contemporâneo. E por que ele está dividido nessa lógica? Porque a gente tem, no segundo bloco, o bloco sobre o Sistema Multilateral de Comércio GATT-OMC, a gente vai fazer um estudo de como o sistema da OMC está pautando hoje as regras do comércio. Que regras existem, as regras gerais, os princípios gerais, as exceções, num primeiro bloco, num primeiro tópico, que é o tópico 1, no qual a gente trabalha o sistema GATT, OMC com sua formação, sua estrutura, suas regras, seus princípios, para depois passar para um segundo tópico, a gente chamou de ascensão do resto entre aspas, que é um nome famoso de um livro da Alice Amsden, que que analisa o processo de inserção dos países de desenvolvimento nas lógicas econômicas internacionais, seja de comércio, de finanças, e como a ascensão do resto, que é o The Rise of the Rest, se viu limitado pelas regras do comércio internacional, e por isso os países em desenvolvimento buscaram encontrar um espaço e moldar um novo espaço para os países em desenvolvimento dentro do comércio internacional. Esse vai ser o foco da segunda aula desse segundo bimestre, onde a gente vai analisar que regras a OMC tem previstas de maneira mais especializada para as necessidades dos países em desenvolvimento. Tá? E num terceiro momento, que é as regras provenientes da proliferação de acordos comerciais do século XXI. A gente tem um fenômeno muito curioso a partir de 1995. 1995 é o ano de criação da Organização Mundial do Comércio, que sucedeu aos 40 anos de vigência do GATT 47, do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que é a sigla em inglês do General Agreement on Trades and Tariffs. E quando a gente chega a 95, todo esse conjunto de quase 150 países que criam o OMC e aderem automaticamente ao OMC, começam instantaneamente a criar um regime por fora da OMC, que é o regime dos acordos bilaterais e dos acordos regionais de comércio. E hoje a gente chega a um número de mais de 500 acordos bilaterais e regionais de comércio vigentes no mundo do comércio internacional. Todos regulamentando e criando oportunidades e preferências de comércio por fora do sistema da OMC. Por isso, tão importante conhecer também nesse terceiro elemento,
além de conhecer toda a modificação provocada pela inserção dos países em desenvolvimento no sistema multilateral de comércio, que impacto agora começa a provocar esse novo acervo de acordos comerciais que hoje vigem no comércio internacional. E é basicamente como a gente batizou essa terceira aula do segundo bimestre, chamada o Spaghetti Bowl, ou seja, um bowl de espaguete. É isso a imagem figurativa para conseguir visualizar como estão ligados cada um dos países por seu próprio acordo bilateral, que liga Brasil com o Mercosul à União Europeia, que liga os Estados Unidos ao Vietnã, que liga Chile à China, e cada um desses tem um fio de espaguete, que é um acordo de comércio, que por dentro desse fio de espaguete tem determinadas preferências, determinados princípios, determinados privilégios tarifários e não tarifários, que vigem apenas para aquelas partes que são signatárias daquele acordo, e acontece fora de toda a lógica da OMC. E isso é que é o paradoxo para a gente estudar no final desse bloco 2. Então, o bloco 2 é basicamente composto por essas 3 aulas. A aula de noções gerais sobre o OMC, das principais regras, as regras gerais da OMC. Um segundo, como a OMC incorpora e se adapta às necessidades dos países em desenvolvimento para se inserir no comércio internacional. E uma terceira, como as novas regras decorrentes dos novos acordos comerciais, bilaterais e regionais, começam a impactar na OMC e nas grandes regras do comércio internacional. E isso a gente fecha, com isso a gente fecha o bloco 2, para poder fazer uma aula de intervalo, que vai ser a aula da semana de 1 a 5 de fevereiro, e nessa semana poder dar a vocês uma certa carga horária para que possam fazer o processo, a avaliação e a consolidação e a fixação do conteúdo dessa matéria. E a avaliação desse segundo bloco vai ser feito num formato diferente do que foi o bloco 1. Né? A avaliação do bloco 1 foi feita em formato de resenha, para permitir vocês um espaço de reflexão crítica, de avaliação mais de contexto, mais contextualizado, perdão, das organizações internacionais econômicas, dentro do contexto da Covid, e de um contexto de posicionar as novas organizações econômicas internacionais num contexto de servir ou não servir como alicerce multilateral para um mundo pós-Covid. Então, essa foi um pouco a reflexão provocada pelo bloco 1. Agora a gente vai para o bloco 2, onde a gente, antes de começar a desenvolver reflexões de fundo, críticas, a gente precisa primeiro formatar mentalmente em termos de alguns critérios mais rigorosos, mais técnicos, normativos que surgem da OMC. Por isso, a gente vai fazer uma avaliação que vai atender um pouco mais o método do fichamento, como eu já vinha fazendo com essas leituras dirigidas, mas dessa vez a avaliação vai ser a própria resposta às leituras dirigidas. Então, para cada aula vai ser enviado para vocês pelo Classroom, da mesma forma como eu vinha fazendo no primeiro bimestre, a envio de leituras dirigidas com uma série de perguntas. A gente vai fazer esse mesmo método agora no bloco 2, e o que vocês vão entregar ao final do bloco 2 são essas fichas respondidas. Porque agora vem um pouco de perguntas um pouco mais técnicas. Eu quero que vocês saibam responder de forma mais técnica, com o rigor que exige essa dinâmica do comércio internacional. A regra da nação mais favorecida, o princípio da vantagem comparativa, o acordo específico de comércio de bens,
o que significam barreiras técnicas, nesse nível de perguntas e respostas. Obviamente, são perguntas e respostas que estão sempre amparadas na bibliografia que está disponibilizada para vocês, e tentando dimensionar dentro daquela carga horária que está prevista para aquela disciplina, para aquela atividade. Então, busquem, o objetivo agora é outro, é menos reflexão, mas sim entrar dentro da lógica dos sistemas de regimes de comércio internacional e entender esse vocabulário novo, que é esse conjunto de regras novas para o qual um país está sujeito quando ele é membro da OMC. A gente está ouvindo desde ontem a grande repercussão no país sobre o anúncio de fechamento da Ford no Brasil. E o debate a respeito de manter ou não manter uma indústria estrangeira no país à base de subsídios. Uma indústria automobilística que, historicamente, mundialmente, existe e subsiste à base de subsídios, à base de incentivos fiscais e à base de apoio governamental. A provocação que se busca fazer no momento desses, dentro de uma disciplina dessas, é permitido subsidiar indústrias automobilísticas? Sobre qual percentual do valor do automóvel? É uma regra, subsídio legal do ponto de vista do direito? Porque nós temos um acordo sobre subsídios na OMC que proíbe subsídios, exceto em alguns casos que vão estabelecer critérios específicos para poder conceder subsídios, por quanto tempo podem ser concedidos subsídios, o que caracteriza esse conceito de subsídio, se é envio, destinação direta de algum tipo de recurso de dinheiro, ou se é um incentivo fiscal, que aí já é isenção tributária, que é diferente de subsídio. E é por isso que é importante que vocês naveguem por essa bibliografia e por esses textos com um olhar um pouco mais rigoroso, para entender esse vocabulário, entender esses conceitos, para poder distinguir cada instrumento e cada ferramenta da política comercial brasileira, para entender o que está dentro das regras, o que está fora das regras, o que é permitido, não é permitido, o que é legal e ilegal perante o OMC. Esse é o objetivo, o mote, o foco do bloco 2. Tá? Quando eu comecei a gravar, um parênteses, quando eu comecei a gravar ainda não tinham entrado alunos, agora já temos aqui alguns participantes nessa apresentação do bloco 2. Então, quando eu terminar a apresentação também já vou adiantar alguns temas do bloco 3 para entenderem a ligação. Depois a gente abre para perguntas e para reflexão conjunta sobre o bloco 2 e 3, tá bem? Quando a gente dá continuidade depois desse intervalo da semana 1 a 5, a gente vai ter dois encontros específicos no qual a gente vai trabalhar os novos regimes do comércio internacional contemporâneo. E isso por quê? Porque agora, feita essa parte, concluído o bloco 2 com a nomenclatura geral do comércio internacional, com as principais ferramentas da política comercial, a gente passa para dois tópicos, que são os tópicos do momento, quando a gente fala de comércio internacional. E eu queria enfatizar para vocês isso ao longo desse curso, para que pudessem aprofundar em uma aula para cada um dos temas, esses grandes temas, digamos, do comércio internacional e dos regimes de comércio internacional que hoje estão difundidos no mundo e impactam diretamente no Brasil. Um deles é o regime de facilitação de comércio, assim que ele é chamado, regime de facilitação de comércio e cooperação aduaneira, e um segundo, que é o regime que vincula comércio internacional e desenvolvimento sustentável. São duas dinâmicas de regimes
de comércio internacional que até o momento não existe no âmbito da OMC. Tá? Eles surgiram fora da lógica da OMC, surgiram dentro dos acordos bilaterais e regionais. O Mercosul, por exemplo, é uma das grandes regiões, exemplo de acordos de facilitação de comércio. A gente vai usar o Mercosul como paradigma para compreender como se constrói mecanismos de facilitação de comércio regional, que depois serve de trampolim para a inserção multilateral. Mas tanto a facilitação do comércio quanto o desenvolvimento, a relação de comércio e desenvolvimento sustentável, ainda não existe regulamentado no plano multilateral. A facilitação do comércio, recentemente, passou a ser documentada e regulamentada por um acordo OMC. Só que veio de fora para dentro. E é a tendência que a gente está começando a ver com a relação de comércio e desenvolvimento sustentável. Surgiu em acordos bilaterais, surgiu em acordos regionais, e agora essa discussão está sendo levada para dentro do multilateralismo econômico, para entender como construir isso como uma dinâmica multilateral que vai relacionar comércio e desenvolvimento sustentável. Por que esses dois temas são importantes? Que são os temas que a gente vai trabalhar no bloco 3. Facilitação do comércio é fundamental para a nossa compreensão de comércio internacional, tendo em vista que a liberalização do comércio internacional aconteceu em níveis multilaterais de forma muito, muito satisfatória quando a gente fala do plano tarifário. A redução de tarifas, de impostos sobre o comércio internacional no mundo, está hoje, se a gente comparar o pós-Segunda Guerra Mundial aos níveis de hoje, a gente tem uma tarifa média imposta no mundo na casa de 8%, 7% de imposto sobre importação. Ou seja, a gente já está operando em nível médio, quase numa grande zona de livre comércio do ponto de vista tarifário, em termos de impostos. Óbvio que a gente tem exceções. Para alguns produtos a tarifa é zero, para outros produtos são tarifas de 30%, 40%, mas a linha média hoje está muito baixa comparada com o que era no pós-guerra. Então, a avaliação que a gente faz sobre o sistema multilateral de comércio do ponto de vista de redução tarifária é de um mecanismo de sucesso quando se analisa como uma organização que buscava eliminar impostos e tarifas de importação e de exportação no comércio internacional. O que ela não foi bem sucedida, e é por isso que entrou essa nova onda de regulação do que se chama facilitação de comércio, é de eliminar todos os elementos não tarifários do comércio internacional. E aí a gente vai desde burocracias administrativas até demoras em rodovias, atrasos em dinâmicas portuárias, sistemas de despacho aduaneiro, desembaraço aduaneiro, tudo isso é um custo dentro do comércio internacional, dentro da logística do comércio internacional, que não é alcançado por um compromisso de eu, Brasil, decido ou me comprometo a cobrar tarifa zero sobre a importação de televisão do resto do mundo, por exemplo. Isso não, embora o importador vá pagar a tarifa zero, isso não impede ele de arcar com uma série de outros custos, que são custos que não são tarifários, são os custos não tarifários. São custos de logística, custos de atraso de importação, custos de intermediário, custos de logística, de sistemas informáticos, de papel, carimbo, que vão paulatinamente sendo migrados para dentro de sistemas informáticos de comércio exterior, que hoje estão plenamente difundidos no mundo, plenamente difundidos no Brasil, no Mercosul,
e a gente não tem a oportunidade de estudar e conhecer essas ferramentas, entender a relevância delas e a relevância de pactuar com elas e conhecê-las e trabalhar com elas como futuros profissionais de relações internacionais, e alguns vão para a área de comércio internacional e de trading e de internacionalização de empresas e de importação e exportação, conhecer essas ferramentas de facilitação de comércio, que não são as ferramentas de liberalização comercial propriamente dita, são fundamentais. E é por isso que a gente vai ter um tópico específico no terceiro bloco da disciplina, para conhecer o que é cooperação aduaneira e o que é a facilitação do comércio propriamente dito. Para, por fim, na última aula de conteúdo da semana de 22 a 26, depois do Carnaval, trabalhar a lógica de comércio e desenvolvimento sustentável. E aí entra um tópico muito importante, que é um tópico candente hoje no Brasil, que é, hoje, a forma como as regras de desenvolvimento sustentável, leia-se, desenvolvimento com respeito ao meio ambiente, desenvolvimento com respeito aos direitos humanos, desenvolvimento com respeito à biodiversidade, às comunidades indígenas, comunidades tradicionais. O Brasil hoje está no epicentro das críticas e das acusações de violação ao capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável por causa da sua política de extrativista na região do Pantanal e da Amazônia. Toda conduta econômica e institucional, como política de Estado e política econômica dos setores privados e do setor público, promovendo e estimulando a extração agressiva, digamos, sem respeito a nenhum tipo de premissa ambiental, de emissão de gás carbônico, desrespeitando o acordo de Paris, desrespeitando o acordo sobre biodiversidade, desrespeitando o acordo de proteção, os acordos básicos de direitos humanos que atingem e protegem populações indígenas, populações tradicionais na região da Amazônia. Tudo isso habilita os sócios comerciais brasileiros a impor sobretaxas e a restringir importações de produtos originários de países que violam esses acordos, que é o caso do Brasil. Então, o Brasil hoje é um grande estudo de caso, vergonhoso para quem é brasileiro, mas é um grande estudo de caso, para entender como trabalhar dentro da lógica de comércio internacional, respeitando esse acervo enorme de regras que configuram esse capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável. E é por isso que a gente vai ter uma aula específica para entender como cada uma dessas regras, ao menos entender superficialmente, algum desses acordos impactam e se relacionam com o comércio internacional e com a estratégia de desenvolvimento que os países adotam e são obrigados, a partir de agora, a adotar, se eles assinam acordos comerciais, sejam bilaterais e regionais, que contenham a cláusula de comércio e desenvolvimento sustentável, que foi o que aconteceu com o Brasil, porque 2 anos atrás, o Brasil, em 2018, assinou, por meio do Mercosul, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, o acordo comercial Mercosul-União Europeia, onde dentro desse acordo tem o capítulo sobre comércio e desenvolvimento sustentável. E é com base nesse capítulo, de um acordo que ainda não está em vigor, que o Brasil já está sofrendo toda essa pressão internacional, tanto da União Europeia como de sócios não europeus, para começar a modificar todo o seu aparato institucional, econômico e político, a começar a se adaptar a esse acervo de regras
que o Brasil, historicamente, obviamente, nesse último governo, nesses últimos 2 anos, houve um grande retrocesso em matéria de pequenos avanços que já vinham sendo alcançados em matéria de balizar o Brasil dentro das regras do Acordo de Biodiversidade, do Acordo de Paris, o Acordo de Redução de Emissão de Gás Carbono, Acordo as tentativas de contemplar comunidades tradicionais, comunidades indígenas, a lógica de comércio internacional. Tudo isso o Brasil já vinha dando alguns passos de diálogo entre a lógica do comércio internacional e das políticas de desenvolvimento brasileira, que são muito agressivas a esses parâmetros de desenvolvimento humano e sustentável, para poder jogar o jogo da política comercial e política de desenvolvimento dentro das regras e das novas regras do desenvolvimento sustentável. Então, para isso, essa segunda aula do terceiro bloco vai ser fundamental. Obviamente, é dentro de uma aula só, então a gente entender esse panorama, as linhas gerais, para depois vocês poderem aprofundar de maneira mais solo nos temas que interessam ou não a cada um de vocês. Então, é basicamente esse o conteúdo que a gente tem pela frente em matéria de blocos 2 e blocos 3, para começar a partir de agora nesse 2021. Deixo um breve momento para perguntas, comentários, para a gente poder interagir nesse momento de apresentação do bloco. Por favor, fiquem à vontade. Estão tímidas? Estão sem dúvidas? O que acontece? Nem no chat um bom dia? Boa tarde. Muito bem. Temos vida do outro lado da tela. Boa tarde, Samara. Que bom, você não tem dúvida, porque foi um pouco clara a apresentação e os objetivos. Que essa é a ideia. A ideia desse tópico é que vocês consigam, caso tenham dúvida sobre o formato de preparação para o bloco, conhecer, poder revisar dentro desse conteúdo a apresentação geral do bloco 2, que é o que eu apresentei de forma um pouco mais detalhada. Sotia também, então tá bem. O que a gente vai fazer agora vai ser o seguinte: eu vou concluir a apresentação do bloco 2 e aí desligar a gravação e depois começar uma nova gravação para poder separar, para já começar a gravação do bloco 1, que é a aula número 1 da OMC, tá? Então, vai ser basicamente isso em termos de apresentação. Outro tema que eu havia previsto para comentar com vocês aqui nessa apresentação do bloco 2 era referir as avaliações do bloco 1, que eu já tive a oportunidade de começar a sistematizar um pouco o que foi feito, ainda não comecei a ler para fazer a devolutiva para vocês, mas eu reparei que do grupo de 76 inscritos no Google Classroom, 65 entregaram e 11 não entregaram. Então, agora o que eu quero ver é se esses 11 que não entregaram, tipo, se cadastraram antes e se desmatricularam, fizeram cancelamento de matrícula e não estão mais matriculados. Então, eu vou dar essa devolutiva assim que possível, para que caso alguém que esteja matriculado e esteja no Classroom e não tenha entregue, já saber que está defasado em relação a essa avaliação do bloco 1. Mas a grande maioria, 65,
já entregou, e eu vou começar a conferência para poder dar esse retorno para cada um de vocês. Tá bom? Era isso que eu tinha para comentar nessa aula, que é uma aula introdutória do bloco 2, no qual a gente vai começar a colocar um pé dentro do comércio internacional e dos regimes jurídicos que balizam esse comércio internacional e que vão dar esse molde multilateral para a dinâmica de comércio internacional no qual o Brasil está inserido. Tá bom? Era isso. Um abraço a todas, um abraço a todos. Vou desligando aqui a aula de apresentação do bloco 2 e, na sequência, avançamos com a primeira aula do bloco, que é o sistema GATT-OMC, formação, estrutura e princípios e regras gerais. Tá bom? Um abraço e até logo.